Olá, meu querido amigo, querida amiga. Eu sou Danilo Galeão e hoje, pessoal, eu quero compartilhar com você a dúvida de uma amiga que me perguntou sobre Apocalipse capítulo 12, que versa sobre a mulher vestida de sol. Amigos, quando a gente lê um texto, principalmente falando de escatologia, a gente não pode ler só aquele texto e tentar interpretar plenamente. Por quê? Porque a Bíblia explica a Bíblia. Então tem textos que você vai ler o texto e até o contexto dele não vai conseguir perceber o seu significado. E aí você vai ter que comparar com outros textos. O que nós vamos fazer? Nós vamos comparar Apocalipse capítulo 12 com Gênesis. Mais especificamente com o sonho de José. Você vai entender a relação. Capítulo 12 de Apocalipse diz assim: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Primeiramente, quem é esta mulher? Bom, nós vemos que ela está vestida de sol, tem a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Você lembra quem foi que sonhou com 12 estrelas? E qual o significado do sonho? Isso mesmo, foi José. Um dos sonhos que José teve sobre o fato de que Deus o haveria de exaltar sobre seus irmãos, ele sonhou que ele via o sol, a lua e 12 estrelas se curvando diante dele. E as 12 estrelas representavam as 12 tribos de Israel, tá? Então, essa mulher aqui, a mulher vestida de sol, ela tem uma coroa com 12 estrelas sobre a cabeça, representando que ela é Israel. Ela não pode ser a igreja. Você vai entender o porquê. Diz que ela estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançou-as sobre a terra, e o grande dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Bem, primeiramente, levou após si a terça parte das estrelas do céu. Você sabe que quando Satanás foi expulso do céu, ele caiu tendo consigo um grupo de criaturas celestiais que representavam cerca de 1/3 das criaturas celestiais. Hoje são demônios. A palavra demônio significa espírito imundo, tá? Eles são criaturas decaídas da graça de Deus. E diz aqui que o dragão parou diante da mulher, que é Israel, Satanás parou diante de Israel, que havia de dar à luz, para que, dando à luz, tragasse o filho. Quem foi esse filho que foi gerado em Israel e que Satanás queria incessantemente, queria tragar, queria destruir, queria não permitir que ele viesse a viver, a crescer e a cumprir o seu propósito? Quem foi essa criança? É isso mesmo, Jesus Cristo, tá? Então aqui ele está falando sobre o nascimento de Jesus. Você já leu a história, ou já viu o filme a respeito, você vai perceber que lembra que o nascimento de Jesus Cristo, no nascimento de Cristo havia um rei chamado Herodes, que inclusive mandou que lhe informasse acerca das profecias de onde Jesus ia nascer. E quando ele soube que era em Belém, e quando ele teve conhecimento do período mais ou menos em que Jesus nascera em Belém, você lembra que ele mandou matar todas as crianças ali com até determinada idade, para ver se ele conseguia, dentre essas crianças, matar o Senhor Jesus? Isso foi Satanás que inspirou o rei Herodes a fazer aquilo, mas ele não conseguiu ter êxito. Por quê? Porque Deus, em sonho, instruiu José a fugir com a criança e com Maria, mãe do menino,
para outro lugar, de maneira que a criança não fosse morta, tá? E aí Jesus permaneceu com a sua família, José e Maria, no Egito durante algum tempo, até que Herodes morreu. Quando Herodes morreu, Deus dá outro sonho para José, para que ele retornasse para Israel. Só que quando ele retorna, ele não retorna para Belém de Judá, tá? Belém da Judéia, no caso. Ele não retorna, ele retorna para Israel, mas ele cria Jesus e permanece com a sua família em uma cidade chamada Nazaré da Galileia, tá certo? Então Jesus nasceu em Belém, porém foi criado em Nazaré da Galileia. Vamos ver o que continua dizendo o texto aqui. E deu à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Ou seja, Jesus, após a crucificação, ele foi elevado aos céus e hoje permanece à destra de Deus. Se você der continuidade aqui no estudo desse texto, eu queria apenas me ater a explicar quem foi a mulher vestida de sol e quem era esse filho. Mas se você der continuidade no texto, você vai perceber uma perseguição por parte de Satanás, do dragão, contra Israel, e também uma perseguição por parte de Satanás contra aqueles que guardam os mandamentos do Senhor. E aqui você vai ver que ele chega no momento que ele fala sobre Israel, sobre aquela mulher ter fugido para o deserto e ser sustentada por um certo período no deserto. E o que seria esse momento aí? Seria o momento em que o anticristo vai invadir Jerusalém, vai se cumprir a palavra que o próprio Jesus disse: os que estiverem na Judéia fujam para os montes e tal, e aí das que estiverem grávidas, ore para que essa fuga não seja no inverno, nem no sábado e tal. Então, você vai perceber que vai se cumprir essa palavra, concordando com o que Jesus falou sobre o tempo do fim. O anticristo invade Jerusalém, Israel foge para o deserto, permanece 3 anos e meio vivendo no deserto. Israel, tá? Vai ser sustentada por Deus no deserto. Ah, isso é impossível. Também era impossível, e Deus sustentou uma nação inteira que tinha só de homens cerca de 600 mil, Deus sustentou por 40 anos no deserto, né? Quando ele tirou eles do Egito. É impossível? É. Mas dando continuidade. Então, depois que o anticristo invade Jerusalém, eles fogem para lá e são sustentados. Depois o anticristo tenta um outro ataque a essa mulher vestida de sol, que é Israel, e aí desce o Cristo para socorrer eles e destrói e aniquila completamente o exército do anticristo. Espero que tenha ficado claro. Não esqueça de dar um like no vídeo, compartilhar se tirou a tua dúvida. Se você conhece alguém que tem essa dúvida, compartilhe o vídeo aí. Ativa o sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.